E aí ele vai falar então sobre outras angústias que podem levar aí as pessoas a se sentirem perturbadas, que em primeiro lugar é a morte, né? A morte é o fim de todas as coisas, as pessoas não sabem o que tem depois da morte, o além. Os gregos acreditavam naquele mundo dos mortos, que ninguém explicava muito bem o que era, né? Então dependia do que dizia a mitologia era contraditória, hora dizia uma coisa, hora dizia outra. As pessoas que eram muito boas, muito fiéis aos deuses, iam para os campos elíseos e tudo mais. Então a gente tem ali várias interpretações do além da morte, então ninguém sabia muito bem o que acontecia. Né? Eles chamavam esse mundo dos mortos de Hades, que era o mesmo nome do deus Hades, que era o deus dos mortos. Né? O Epicuro vai dizer então, na contramão de tudo isso, que a morte não é nada. Não se preocupe com a morte. A morte é a ausência de qualquer sensação, de qualquer sentimento de prazer ou dor. Ele diz que é como se fosse um sono sem sonhos. Na verdade, sou eu que estou dizendo isso, tá, gente? Não é o Epicuro, não, tá? Ele diz que é a separação dos átomos, né? Mas eu coloquei um exemplo aqui, é como se você dormisse um sono e não acordasse mais, né? Ou seja, é um nada. E aí então ele vai dizer também que nós não precisamos ter medo da morte, por quê? Porque a morte, que era tão assustadora para as pessoas, que era vista ali na sua imagem mais sempre assim tão mitológica, como uma caveira, como um momento terrível. Tá bom. Epicuro vai dizer então que nós não precisamos ter medo da morte, por quê? Porque enquanto nós existimos, ela não existe. E quando ela passar a existir, então nós é que não existiremos mais. Então, no final das contas, nós não nos encontraremos com a morte. A morte, segundo Epicuro, ela vem de uma dor intensa que logo leva a pessoa embora, né? Então ele diz que a morte só faz o mal para quem tem opiniões falsas sobre ela, que é o caso daquela história mitológica do Hades, do mundo dos mortos, da punição, angústia eterna, fogo, enfim. Né? O Epicuro vai dizer, não se preocupe com nada disso. E ele vai dizer então que também os deuses, nós não devemos ter medo dos deuses, nós não devemos ter medo da morte, não devemos ter medo dos deuses, porque os deuses são perfeitos, eles não ficam se ocupando da vida do ser humano, isso eu já falei na outra aula, eles só ficam preocupados em viver a vida deles, porque eles são perfeitos e eles não se misturam com essa gentalha, eles não se misturam conosco, não se misturam com essa gentalha que somos nós. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Então eles só se preocupam em viver a vida deles, os deuses, ok? Segundo o Epicuro. E aí então, o Epicuro no final das contas vai falar também, o resumo de tudo isso é que nós só precisamos de nós mesmos para sermos felizes. Né? O ser humano só precisa de si mesmo. Então nós devemos nos afastar de tudo aquilo que não é natural. Lembra lá que eu falei dos prazeres? Os prazeres naturais e necessários. São esses que nós devemos buscar. Esse aqui até pode com moderação, esse aqui de jeito nenhum. Então, o Epicuro vai dizer que nós precisamos de nós mesmos, não precisamos da sociedade, dos deuses. Na verdade, o Epicuro vai dizer que nós precisamos ser independentes. Quanto menos nós dependermos das pessoas, da sociedade e tudo mais. Por isso que o Epicuro pegou os discípulos dele, né, pegou ali os seus amigos, se mudou para fora do centro ali da cidade de Atenas, e foi ali que ele escreveu muitos livros, e eles viviam do quê? Do que eles plantavam, eles viviam dos alimentos que eles mesmos cultivavam, eles tinham uma vida simples, eles não dependiam de ninguém. Então, ele diz, afaste-se de tudo aquilo que não é natural. O único laço social que o Epicuro admite é a amizade. Ou seja, são aqueles que pensam, sentem e vivem de modo semelhante. É um convívio natural. Então, é um convívio natural e também é necessário. Às vezes a amizade pode começar por um interesse diferente, né? Pode começar um pouco interesseira, né? Quem diria?
mas no final das contas a amizade pode mudar e se tornar um sentimento maior do que isso, um fim em si mesmo. Então, pessoal, a amizade é importante, tenham amigos, certo? E esses amigos, eles vão fazer bem, por quê? Porque é um convívio natural, é um convívio no qual as pessoas podem, como o Epicuro coloca o exemplo dos próprios deuses, né? Compartilhar a existência, compartilhar a companhia um do outro, né? Ok, Minion, muito bem. Ele diz que a amizade é essencial porque ela é o único vínculo, né, social no qual o interesse é a própria pessoa, né? Então não é interesse da política, das leis, da sociedade, mas assim é simplesmente compartilhar a companhia do outro, é simplesmente é o afeto, né? Então ele vai dizer que é a amizade que ninguém deveria fazer nem mesmo uma refeição sozinho, né? Se alimentar sozinho é para os leões ou os lobos. E ele vai falar isso aqui, né? Ele vai falar nessa carta sobre a felicidade do Epicuro. Não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Não estou ganhando nada com isso, mais uma vez. Mas esse livrinho aqui fala justamente sobre a importância da amizade de amigos verdadeiros, tá? Não aquele amigo fura-olho não, tá, gente? Amigos verdadeiros, sinceros, que gostam da pessoa. Ele vai dizer que a amizade é importante. Então, ele vai falar sobre o sábio, que o sábio é imperturbável, ou seja, é impossível ser perturbado. O sábio é aquele que não se preocupa, uh, ele não se preocupa com o futuro, né? Ele vive apenas ali o dia de hoje, ele não se preocupa com o passado, porque o que passou, passou, né? Ele se preocupa em aproveitar o momento presente, ele não fica preocupado com a morte, porque a morte é a separação dos átomos, não existe nada depois. Ele não se preocupa com os deuses, porque os deuses têm a própria vida deles, né? Então ele não se perturba por nada. Para ele, ele simplesmente precisa aproveitar a sua vida da melhor maneira possível, sem excessos, de uma maneira simples, se satisfazendo, né? E ele diz aí que o sábio consegue ser feliz mesmo em meio aos tormentos e doenças. Aí um dos remédios, né, do Epicuro, né, que ele chama de remédios, as pílulas do Epicuro, né, ele diz que uma dessas pílulas de sabedoria é justamente que o mal não dura para sempre, a dor não dura para sempre, né? Se a dor é muito intensa, ela leva à morte. Se ela não leva à morte, ela passa, né? Segundo Epicuro, então, a dor tem um fim e depois da dor vem o prazer. Então, eu não preciso ficar angustiado com as dores e sofrimentos, porque eles vão passar, as dores do corpo, né? As dores da alma, se eu deixar, elas tomam conta de mim. Então, eu tenho que procurar não me preocupar e eu tenho que procurar aproveitar a minha própria vida. É o que depois as pessoas vão chamar de carpe diem, né? Lá no período, para quem estudou aí o barroco na literatura e tudo mais, né? É o período do carpe diem, né? No qual as pessoas procuram aproveitar o dia, o momento e tudo mais. Então ele vai falar dos prazeres espirituais, que são superiores à amizade, à independência financeira e à sabedoria, né? Uma vida refletida. A sabedoria é o que? É você não se preocupar com as coisas, é você saber que todas as coisas têm um fim, já que tudo é feito de átomos. Eu preciso aproveitar os bons momentos, meus amigos, né? E lógico, se eu tenho momentos ruins, eu não devo deixar isso tomar conta de mim, porque a dor não dura para sempre e eu tenho que ver o lado positivo das coisas. E essas são então as pílulas do Epicuro, os remédios do Epicuro, né? Nós não devemos ter medo da morte ou dos deuses. O medo da morte é absurdo, pois ela não é nada. O prazer correto está à disposição de todos. O mal dura pouco ou é facilmente suportável, ok? E aqui são alguns dos sucessores de Epicuro. Um deles a gente viu naquele nosso videozinho, né? O Diógenes de Enoanda, né? Que ele mandou esculpir a filosofia do Epicuro em um muro, né? Quem não assistiu aqueles videozinhos que eu coloquei para vocês lá no Classroom, deem uma olhadinha lá, procurem lá, porque são bem legais, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu procurei fazer um apanhado geral do pensamento desse filósofo. Depois a gente vai falar sobre algumas outras escolas filosóficas que falam do tema da felicidade. É interessante a gente estar falando sobre o tema da felicidade
aqui porque nós estamos isolados, né? Então, para algumas pessoas isso pode parecer que o mundo acabou, né? Não posso ver meus amigos e tudo mais. Mas é um momento para você aproveitar e exercitar a reflexão, né? Procurar sabedoria, procurar se concentrar nos seus estudos. E como o próprio Epicuro diz, né? Você só precisa de você mesmo. Você precisa procurar ficar bem na companhia de você mesmo. Então procure fazer coisas que te distraiam, procura ter momentos de lazer, né? Momentos de jogos, momentos com seus familiares. Procure ter momentos de estudo, procure se ocupar, não fique aí se angustiando pelo futuro. É lógico que a gente fica angustiado, preocupado, né, com o que vai acontecer, com os desdobramentos aí dessa pandemia, mas procure manter a calma, não fique em pânico, procure fazer a sua parte, cuide da sua saúde, fique em casa, é, procure cuidar bem ali do seu sistema imunológico, se alimente bem, né? Não fique saindo de casa, não fique, tenha cuidado ali com a sua higiene também, né? Sempre que quando sair de casa, não fique tocando o rosto ali, a boca, o nariz e tudo mais. Procure ter esses cuidados, cuide, esse é o cuidado de si, né? Cuide de você mesmo e leia um pouquinho sobre Epicuro, que vai te ajudar bastante, principalmente nesses momentos. Procure cuidar de você, não se angustie pelo futuro, não se angustie pelo que passou, né? Procure fazer a sua parte e as coisas vão dar certo. A filosofia de Epicuro é uma filosofia otimista e nós devemos ser otimistas. Espero que você esteja também com esse otimismo, ok? A gente se encontra na próxima aula. Um abraço. Saudades de vocês. Vocês perceberam que não faz sentido nenhum eu ter pegado esse bichinho aqui, esse Minion, né? Não contribuiu em nada, eu não sei porque que eu peguei. Na verdade não é meu, esse bichinho aqui é da Thaís, tá bom, gente? Então, não fui eu que comprei não, tá bom? Os meus estão lá em cima na estante. Depois eu mostro pra vocês. Tchau.